E aí, amigos e amigas, tudo bem? Estamos começando a 5ª edição do Centrão na Veia. Sou Daniela Freitas e aqui vocês vão ficar muito bem informados sobre as notícias mais quentes do futebol do Centro-Oeste brasileiro. E lembrando que estaremos juntos todas as segundas-feiras ao meio-dia no horário oficial de Brasília. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. E ainda contamos com o nosso convidado especial de sempre, o estado de Espírito Santo. Antes de mais nada, se estão ouvindo pelo YouTube, deixe seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notícias do futebol do Brasil e do mundo em primeira mão. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, sigam a gente por aqui. Vamos começar pelas notícias do estado de Goiás com Bruno Gabriel. Começando mais um boletim semanal de notícias da terra do Piqui, o Atlético Goianiense mudou o seu escudo. O lançamento, que foi feito essa semana, foi ao vivo no perfil oficial do Dragão no Instagram. O emblema se manteve com as cores tradicionais rubro-negras, a sigla ACG de Clube Atlético Goianiense e as suas 3 estrelas, simbolizando o campeão da Série B de 2016 e o bi da Série C em 1990 e 2008. A maior mudança foi feita no formato, que deixou mais moderno o que era o que a diretoria esperava e buscava para agradar os fãs. Agora vamos falar sobre o Goiás. O clube esmeraldino zerou os casos de Covid após a segunda bateria de exames. No primeiro teste, antes da retomada, o Verdão havia registrado 8 casos da doença, sendo entre eles 3 jogadores. Todos os membros do clube que testaram positivo para a Covid-19 estavam assintomáticos e foram isolados. Nessa segunda também, o técnico Ney Franco regressou às atividades. Ele que passou a parte da quarentena nos Estados Unidos e ficou isolado após o retorno ao Brasil por motivo de precaução. Falando agora do Colorado do Oeste, o Vila Nova anunciou a rescisão de contrato com o atacante Nando. O jogador ele tem 32 anos e deixa o clube com apenas 8 jogos disputados e 2 gols marcados em 6 meses de Colorado. Com Nando, o Vila Nova chegou a 10 saídas de jogadores desde o início da pandemia do coronavírus. Mas, se por um lado saem jogadores do Tigrão, o Vila vai lá e anuncia novos jogadores. Essa semana, o lateral / meio de campo John Lennon, de 28 anos, está fechado com o Vila Nova. O jogador foi formado no clube e atuou pelo Juventude em 2020. O jogador ele assinou o contrato até o fim da Série C, ainda sem data para começar. Finalizando esse trem de notícias, a FGF e clubes de Goiânia estudam a realização de um torneio amistoso antes do Campeonato Brasileiro. Sem previsão de retomar o Campeonato Goiano, a Federação Goiana de Futebol, FGF, ela estuda a possibilidade de realizar um torneio amistoso, com equipes do Atlético Goianiense, Goiás, Vila Nova e Goiânia. O intuito é dar ritmo de jogo aos 4 clubes antes da disputa da Série A, C e D do Campeonato Brasileiro. Craque e Goianésia, que também tem a Série D no seu calendário, foram consultados pela federação, mas não demonstraram interesse na disputa. Esse foi o Boletim Semanal. Bruno Gabriel com vocês. Falou! Atlético Goianiense, Goiás e mais recentemente o Vila Nova já retornaram aos treinamentos, mas esse torneio amistoso seria vantajoso para essas equipes? Vamos aguardar as novidades da Federação Goiana de Futebol. E quanto a esse novo escudo do Atlético, será que a torcida aprovou? Saiba mais no nosso site www.futebolnaveia.com.br. Agora viajamos para o estado de Espírito Santo com o Vitor Eduardo. Fala, ouvintes que curtem o Centrão na Veia! Vamos para mais uma semana de notícias do futebol aqui do Espírito Santo. Paralisado há 3 meses, o futebol capixaba segue sem uma data prevista para o retorno das atividades. O presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira,
reafirmou que a situação do estado segue alarmante e, assim, não há condições da retomada do estadual. Em relação ao possível auxílio financeiro para os testes da Covid-19, o mandatário declarou que a federação está sem movimentação financeira desde a paralisação do campeonato e seguem as conversas com o governo do estado e alguns parceiros para que haja um auxílio dessa parte. Os representantes dos 4 principais clubes da Grande Vitória, Desportiva, Rio Branco, Vitória e Serra, opinaram sobre o possível retorno do Capixabão. Em relação à estrutura exigida para a retomada da competição, os dirigentes relataram que as agremiações não possuem condições para bancar os testes. O CEO da Desportiva, Luiz Arantes, afirmou que os testes custam em média R$ 150 e a cada rodada os times teriam que desembolsar cerca de R$ 7.500. Já o presidente do Serra, Hervínio Custer, disse que é inviável para o clube testar 30 profissionais por jogo. Em relação aos treinos, os clubes ressaltam que os atletas seguem trabalhando normalmente em casa. O presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, declarou que foi feito um acordo para os jogadores se representarem assim que os treinos forem autorizados novamente. Por outro lado, os jogadores do Vitória estão treinando em casa sob a supervisão do preparador físico Rafael Fragoso. Ele tem passado para o grupo de diretores a preparação que está sendo feita pelas redes sociais. Mas, segundo o presidente do clube, Ademar Rocha, será necessária uma preparação em campo de no mínimo 20 a 30 dias antes do retorno de fato das competições. E é isso! Eu sou o Vitor Eduardo e estes foram os destaques do futebol capixaba para o Centrão na Veia de hoje. Um abraço e até a próxima semana! Realmente, os exames não ficarão nada em conta para as equipes, ainda mais se essa testagem acontecer a cada jogo disputado. Já pensaram? Estaremos atentos às próximas notícias do futebol capixaba e falando em informação. Quer ficar por dentro de tudo que rola no futebol do Brasil e do mundo? Acesse www.futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e mercado da bola. Futebol na veia, o jornalismo está no sangue. Agora com Amanda Scarlett partimos para Mato Grosso. Olá, ouvintes do Centrão na Veia. Estamos de volta com as principais notícias do nosso amado futebol do Mato Grosso. Começamos com o retorno dos treinos presenciais do Dourado. Os jogadores do clube já vinham treinando em casa, mas nessa semana o elenco do Cuiabá Esporte Clube retornou seus treinos presenciais. Essa retomada ocorreu após uma sequência de testes para a Covid-19 em seus jogadores, comissão técnica e todos os funcionários do clube. Os treinos do Dourado estão acontecendo de acordo com o guia médico disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol, além do protocolo de segurança do próprio departamento médico do clube, liderado pelo Dr. Isaac Lacerda. Até o momento, o Cuiabá é o único clube do estado que mantém o elenco ativo e se prepara para o retorno do campeonato. Algumas semanas atrás, noticiamos aqui que o presidente do Misto Esporte Clube havia pedido renúncia do seu cargo. Então, na última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Misto realizou uma assembleia virtual para alinhar essa decisão. Entre as pautas apresentadas, aconteceu oficialmente a renúncia do cargo da presidência, que estava sob o comando do Walter Hudson Fernandes. Além disso, houve também a delegação para um presidente provisório até a eleição de uma nova diretoria. Foi definida então Arley Carlos da Silva como presidente interino do Misto. O prazo para a inscrição de chapas e regularização de conselheiros acontecerá até o dia 11 de julho. Uma nova assembleia está prevista para o dia 18 de julho. Em entrevista para o site Olhar Esportivo, alguns dos clubes mato-grossenses falaram um pouco sobre o retorno do futebol no estado. Com unanimidade, as diretorias disseram que a melhor saída para o retorno do campeonato desse ano é a competição acontecendo em dezembro. Essa possibilidade surge então como uma maneira de evitar maiores gastos com transferência de jogador e despreparo para competir os campeonatos. O presidente do União, Ed Carlos, confirma que agora é o momento dos clubes se manterem unidos. Segundo ele, uma decisão mal tomada pode prejudicar clubes que terão que fazer investimentos de riscos para jogar apenas 2 jogos. Abre aspas.
Temos que pensar no todo agora. Se for possível, no fim do ano, que seja. O União quer o melhor para todos os clubes nesse momento difícil. Fecha aspas. Além disso, os clubes mato-grossenses não dispensam a ideia de cancelamento do campeonato para a segurança dos jogadores e de todos os que trabalham nos estádios e times. Após a reportagem, a Federação Mato-Grossense de Futebol comunicou que irá realizar nesta terça-feira, dia 23, uma reunião com os representantes dos clubes que estão na disputa do Estadual 2020. Abre aspas. Apesar de ainda não ser autorizado o retorno do futebol em nosso estado, a federação vai repassar às equipes todas as medidas que tem tomado para que o Campeonato Mato-Grossense 2020 possa ser retornado em uma data futura. Fecha aspas. Bom, esperamos que seja tomada a melhor decisão para todos. Fechamos por aqui o Boletim de Futebol do Mato Grosso. Até a próxima semana, eu sou a Amanda Scarlett para o Centrão na Veia. Abraço! Pois é, e o Cuiabá volta aos treinamentos com novidades no ataque. Os recém-contratados Iago, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, que estava no Ituano, e Fabrício Daniel, jovem de 22 anos que chega com um contrato definitivo vindo do Noroeste. Ao todo, o Cuiabá fez 5 contratações para a disputa da Série B deste ano, que ainda não tem data para início. Além de Iago e Fabrício Daniel, chegaram também Gênison e Felipe Marques, ambos jogadores de ataque, e o zagueiro Everton Senna. Os 3 estavam no Novo Horizontino. Vamos a Mato Grosso do Sul com Isabela Brito. Árbitros sul-mato-grossenses recebem auxílio da CBF. Há 4 meses sem atuar por conta da pandemia da Covid-19, a CBF liberou a terceira parcela do auxílio financeiro previsto para este período. No Mato Grosso do Sul, 6 árbitros e 8 assistentes foram contemplados. Os pagamentos serão feitos com base na maior taxa paga pela CBF para a categoria correspondente. Ou seja, os árbitros da Série D à Série A, o valor a ser recebido varia entre R$ 975 e R$ 5 mil. Já os assistentes, o abono pode chegar até R$ 3 mil. A estimativa é que entre abril e junho, cerca de 479 integrantes do quadro nacional de arbitragem tenham recebido juntos R$ 2.700.000 da CBF. Isabela Brito, para o Futebol na Veia. Para finalizar nosso giro de notícias, vamos ao Distrito Federal com Gabriel Spais. Pois é, e a semana foi extremamente agitada no futebol candango. O brasiliense, que havia realizado a testagem de seus atletas na semana passada, obteve o resultado destes testes em relação ao Covid-19. Com isso, o clube registrou o primeiro caso do coronavírus no futebol do Distrito Federal. O clube não divulgou o nome do atleta, mas informou que ele já foi afastado para tratamento. Ainda sobre o Jacaré, o clube agora aguarda a liberação das fases 1 e 2 do protocolo de segurança para a volta dos treinamentos elaborado pela Federação de Futebol do Distrito Federal. Apesar disso, o Ministério Público do Distrito Federal de Territórios, o MPDFT, reafirmou que não recomenda a volta das atividades dos clubes de futebol do DF neste momento. Nesse meio tempo, o Jacaré apresentou o zagueiro Nailo. O zagueiro de 32 anos estava no Água Santa de São Paulo e será o 5º zagueiro do elenco amarelo. Além dele, o clube tem Rafael Donato, Badiuga, Preto Costa e Bruno Oliveira para a posição. E mais um clube do DF retornou e realizou as primeiras testagens em seus atletas e demais funcionários. Trata-se do Real Brasília. Na última quarta-feira, o clube realizou exames de seus jogadores, funcionários e comissão técnica e agora aguarda os resultados. Além disso, o clube também anunciou mais um zagueiro para o seu elenco. Trata-se de Valdson, 27 anos. Ele estava no Goianésia de Goiás e chega para reforçar a equipe classificada para a fase final do Candangão. E enquanto alguns clubes do DF seguem à míngua e sem recursos para saldar dívidas e salários de seus atletas, o Banco Regional de Brasília, o BRB, firmou uma parceria com o Flamengo para patrocínio que pode render, a princípio,
35 milhões de reais para o clube carioca anualmente. O BRB afirmou que a parceria permitirá a expansão de sua base de clientes e vai diversificar os seus negócios. Os torcedores rubro-negros terão acesso a um atendimento personalizado em plataforma digital. E além desse valor de 35 milhões de reais por ano, o clube terá direito à participação nos resultados alcançados na comercialização de produtos e serviços. Enquanto isso, um levantamento do Distrito do Esporte, portal especializado em esporte aqui da capital, afirmou que o valor que o BRB destinará ao Flamengo será quase 70 vezes maior ao valor que foi repassado a 6 clubes como forma de patrocínio no Candangão de 2019. Pois é, eu sou Gabriel Spais, diretamente de Brasília, para o podcast Centrão na Veia. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do Centrão na Veia. Eu sou Daniela Freitas e espero vocês aqui todas as segundas-feiras ao meio-dia. Até a próxima, amigos e amigas. E quem puder, fique em casa. Quem não puder, use corretamente a máscara e siga as recomendações de proteção. Até mais!